Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da Sílvia, arte renascentista, tartarugas ninja, arte barroca e sobre como tudo isso está ligado ao papel da mulher como figura central de obras artísticas. Tá parecendo muita loucura, né? Eu sei, mas vem comigo que nesse vídeo você vai entender o porquê. A Bíblia revela a ação de Deus na história e a arte tem retratado as histórias bíblicas durante os séculos e eternizado momentos da trajetória de mulheres incríveis descritas nos textos bíblicos. Para exemplificar, eu escolhi dois movimentos artísticos super importantes na história da humanidade: o Renascimento e o Barroco. Eles são importantes porque moldaram a forma como o Ocidente passou a ver o ser humano, a fé e a arte. E ambos usam a figura feminina com frequência. Antes de falar sobre eles, eu vou te contar uma história sobre uma mulher chamada Sílvia. Sílvia foi uma das minhas professoras de História da Arte. E apesar de amar as aulas dela, uma vez a professora Sílvia saiu da sala e deixou um filme sobre Michelangelo passando para a turma. E eu e mais duas amigas fomos fazer unhas no corredor. E adivinha o que aconteceu? Sílvia pegou a gente no flagra. Eu estou te contando isso para te dizer que ela estava certa. A professora Sílvia dizia que a arte está sempre mudando dentro de um ciclo. Movimento artístico racional, seguido de movimento artístico emocional. Eu acho que ela tinha razão. E aqui eu vou te explicar o porquê. Comecemos com o racional. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, científico e intelectual que se desenvolveu na Europa entre os séculos XIV e XVI, tendo início principalmente na Itália. Esse período marcou uma transformação profunda na maneira de pensar sobre o mundo e também sobre o ser humano, baseado na redescoberta da cultura clássica greco-romana e pela valorização do homem como centro das reflexões filosóficas e artísticas. Na pintura e na escultura, isso aparece no uso da perspectiva, no realismo das figuras e na busca por harmonia. As cenas bíblicas continuam presentes, foi um movimento artístico que enfatizava a racionalidade. Entre os principais pintores desse movimento estavam Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. E sabe aquele desenho que você assistiu na infância, As Tartarugas Ninja? Os nomes das tartarugas eram inspirados nos nomes desses pintores e também de um escultor chamado Donatello. Todos eles italianos e protagonistas do Renascimento. No final do Renascimento, vemos uma breve transição com o maneirismo. Depois disso, vamos para o movimento emocional. O Barroco foi um estilo artístico e cultural que se desenvolveu principalmente no século XVII, em um período marcado por crises, conflitos religiosos, guerras e muita instabilidade social. Diferente do equilíbrio e da harmonia do Renascimento, o Barroco é marcado pelo contraste, pela emoção e pelo drama. É uma arte que não tenta esconder o sofrimento humano, mas o coloca no centro da cena. Na pintura, isso aparece no uso forte da luz e sombra, com uma técnica chamada chiaroscuro, em expressões intensas, gestos exagerados e cenas carregadas de tensão. Os personagens bíblicos deixam de ser idealizados e passam a parecer pessoas reais, com dor, medo e dúvida. É uma arte mais próxima da vida real. O corpo é frágil, a fé é testada e a graça de Deus aparece justamente em meio ao conflito e à escuridão. Os principais pintores desse movimento artístico foram Caravaggio e Rembrandt. A estética do Barroco continua viva até hoje no cinema e na fotografia. O uso dramático da luz e da sombra, como por exemplo na técnica de iluminação chamada luz de Rembrandt, ela é basicamente a criação de um pequeno triângulo de luz no rosto, geralmente abaixo do olho, no lado oposto à fonte principal de luz, criando uma imagem com profundidade, contraste entre luz e sombra, sensação de introspecção e também dramaticidade. Mas voltando ao Renascimento e por que mulheres estavam nessas obras.
As mulheres são pintadas no Renascimento porque estão no centro das histórias bíblicas. Eu amo Jesus porque ele deu importância para a mulher numa época em que as mulheres eram desvalorizadas e elas foram parte importante e ativa do ministério dele e por isso estavam nessas histórias. As mulheres também são pintadas no Renascimento porque expressam ideais de beleza e de virtude. A mulher bíblica frequentemente simbolizava pureza, obediência, sabedoria e coragem. Por isso, muitas figuras femininas aparecem idealizadas. E lembre que no Renascimento a perfeição era o alvo. As mulheres também ajudam a ensinar a fé. A pintura tinha função educativa nesse período. Se lembre de que os cristãos católicos não tinham acesso a Bíblias e a grande maioria da população europeia era analfabeta. Os murais pintados nas igrejas tinham esse papel educacional através das imagens. Pinturas, esculturas e afrescos funcionavam como uma Bíblia visual, ajudando as pessoas a conhecer as histórias bíblicas. As mulheres bíblicas eram apresentadas como modelos de comportamento, especialmente Maria como modelo de fé. E por último, essas obras refletem o olhar masculino e os limites da época. É importante saber que quase todos os artistas eram homens. Isso influencia a forma como as mulheres são representadas e raramente mostradas como sujeitos autônomos. Mesmo assim, a presença feminina na arte renascentista revela sua importância simbólica e teológica, ainda que filtrada pela cultura do período. E para exemplificar todos esses pontos, eu escolhi essa obra aqui do Rafael Sanzio. A Madonna Sistina é uma pintura a óleo do artista italiano Rafael. A peça de altar foi encomendada em 1512 pelo Papa Júlio II para a igreja de São Sisto, em Placência. A pintura foi uma das últimas Madonas feitas por ele, e Maria é mostrada como mãe ideal, modelo de beleza e pureza espiritual. E agora, a mulher no barroco. O papel da mulher se intensifica nesse movimento artístico, já que a mulher é o símbolo do emocional e esse movimento era sobre isso. Então, no barroco, pintar mulheres era importante porque elas expressavam emoção, drama, dor e compaixão. Maria, em cenas como a crucificação, mostra uma dor extrema. Essas obras ensinavam a fé de forma direta, então, em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica reforça o uso da arte como instrumento de ensino da fé. As imagens deveriam ser claras, impactantes, compreensíveis. Essas obras também aproximavam o sagrado da vida real. Diferente do idealismo do Renascimento, o Barroco mostra mulheres cansadas, feridas, chorando e lutando. Isso não diminui sua santidade, mas torna as mulheres bíblicas mais próximas das pessoas comuns. A mulher barroca não é apenas bela, ela é humana. A Fuga para o Egito, de Rembrandt, é uma pintura de 1627 que retrata um momento bíblico descrito em Mateus capítulo 2, em que Maria e José fogem para o Egito com Jesus recém-nascido. Essa obra coloca o foco na emoção, humanidade e realismo, usando a luz para dramatizar a cena, destacando José, Maria e Jesus em uma paisagem noturna, muito parecido com o que provavelmente aconteceu na cena real dessa fuga. E agora, colocando essas pinturas lado a lado, nós conseguimos perceber a diferença entre esses dois movimentos artísticos e suas maneiras de pintar sobre o mundo. Vamos comparar como Maria foi retratada nesses dois períodos. Veja a diferença em como os artistas retratam a mesma pessoa, o cenário e a emoção. Enquanto o Renascimento idealiza Maria nas nuvens com uma visão mais espiritual, o Barroco retrata uma cena com mais humanidade, menos ideal. Como o meu trabalho aqui não é te dar respostas, mas te fazer refletir sobre todas as informações que nós vimos, eu tenho algumas perguntas para você. Quando olhamos para essas pinturas, estamos vendo a Bíblia ou o olhar da época sobre a Bíblia? A visão de mundo racional pode estar mais distante do real do que a visão emocional? E o mais importante, o que essas mulheres e suas histórias nos ensinam hoje sobre fé e coragem? Deixa aqui nos comentários o que você
acha a respeito disso. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!